Olá, pessoal. Vamos ver agora o informativo número 672 do STJ, que trouxe uma questão ligada à consumação do crime de falsidade ideológica. Isso é muito importante porque toca a questão da natureza do crime do artigo 299 do Código Penal. O crime é instantâneo? O crime é permanente? Porque pensa comigo. Imaginemos nós que eu pratique uma falsidade ideológica num documento. Numa escritura de compra e venda de um imóvel, ali eu pratiquei a falsidade ideológica. Eu fiz o escrivão inserir uma informação falsa ali. Por exemplo, vamos lá, artigo 299 do Código Penal, para você entender o meu exemplo. Código Penal 299. Olha a conduta que eu estou a dizer a vocês. Achei. Vamos lá. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir, eu fiz, o escrivão do cartório inserir na escritura de compra e venda de um imóvel, portanto escritura pública, uma informação falsa. Inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. Bom, é claro que aquela escritura de compra e venda, ela produzirá efeitos futuros. Isso quer dizer que esse crime seja permanente ou o crime é instantâneo? O STJ enfrentou essa questão nesse informativo 672. Vejam que interessante. Atenção, terceira sessão, tá? Terceira sessão, para quem não sabe, é a união da quinta e da sexta turma. Portanto, é o plenário do STF, do STJ de penal. Olha lá, falsidade ideológica, crime instantâneo. E, portanto, se o crime é instantâneo, quando tem início o prazo prescricional? Ora, ele terá início como todo crime instantâneo. Aplica-se aqui a regra do artigo 111, inciso 1 do Código Penal. Ou seja, o prazo prescricional começa a contar, o termo inicial da prescrição é a consumação do delito. Olha para a tela. Na falsidade ideológica, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição, da pretensão punitiva, é o momento da consumação do delito e não o da eventual reiteração de seus efeitos. Porque, veja, se eu pratiquei aquela falsidade hoje na escritura de compra e venda, ela só vai ser levada, por exemplo, a registro daqui a 10 dias. Então, quer dizer que a consumação está a alongar-se no tempo? Daqui a 10 dias, vai produzir algum efeito? Até que vai, não é? Será levada a registro uma certidão, uma escritura de compra e venda com uma informação falsa. Mas o crime se consumou naquele momento em que eu fiz o escrivão inserir uma informação falsa naquela escritura de compra e venda. Portanto, é ali que começará a contar a prescrição e não do momento, eventualmente, da produção dos seus efeitos. Perceberam isso? Foi o que disse o STJ aqui. A falsidade ideológica é crime formal e instantâneo, cujos efeitos podem se protrair no tempo. Ou seja, diante desse contexto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição da pretensão punitiva é o momento da consumação do delito e não o da eventual reiteração de seus efeitos. Então, muito cuidado com isso, tá? É claro, no crime permanente, isso está lá no Código Penal, artigo 111, inciso 3, eu vou ler para vocês. Nos crimes permanentes, o termo inicial é do dia em que cessou a permanência, o que não é hipótese. 299 diz STJ, é crime formal e instantâneo. Então, no momento em que eu insiro, em que eu faço inserir ou que eu omito a informação naquele documento, ali ocorre a consumação e ali começa a contar o prazo prescricional. Ah, mas os efeitos podem ser
podem ser gerados daqui a 2 meses, 3 meses, 1 ano, ok. Até que pode ser sim, mas o momento da consumação é o momento em que a gente pratica a conduta criminosa de falsidade e ali começa a contar prescrição. O crime não é permanente, ele é instantâneo. Até se pode pensar numa hipótese de instantâneo com efeitos permanentes. E aí, Gabriel? Ora, não tem mistério. Se o crime for instantâneo com efeitos permanentes, nada muda. O termo inicial da prescrição é o da consumação. O crime ter efeitos permanentes não significa que ele seja todo permanente. O crime é instantâneo, os seus efeitos que são permanentes. Isso não converte para fins de prescrição aquele crime de instantâneo em permanente. Cuidado com isso na sua prova. Um abraço e até o próximo vídeo.